a gente volta falando sobre desafios. Vira e mexe, a vida nos apresenta alguns desafios, não é mesmo? A luta contra uma doença pode ser extremamente desafiadora. Enfrentar um câncer, por exemplo, exige do paciente força e resiliência. E nesse processo, a autoestima desempenha um papel fundamental. É um verdadeiro superpoder, né, que pode impulsionar a jornada do tratamento. Mas como trabalhar o psicológico em um momento de vulnerabilidade para encontrar a força, né, essa força que a gente tanto fala para superar a doença? A Érica Miranda, que é psicóloga, está aqui comigo no estúdio e vai nos ajudar, então, a entender o papel da autoestima nesse caminho desafiador. Érica, seja bem-vinda mais uma vez aqui Obrigada. ao Manhã da Piedade para falar de um assunto que vai muito além da medicina, né, Érica? Exatamente. Quando a gente fala de uma doença, de um diagnóstico, a gente fala também do emocional do paciente, né? Do impacto psicológico que uma notícia inesperada ela pode ter na vida da pessoa. E querendo ou não, né, quando você abre ali o resultado, quando o médico fala, né, um diagnóstico, te dá um diagnóstico, há um baque inicial, né, Érica? Exatamente, porque é o novo, né? A pessoa ela não sabe como vai ser o tratamento, qual o estágio da doença, ela não sabe o processo que vai haver depois daquilo, né? As notícias elas vão surgindo com o tempo. Então, esse desconhecido pode trazer um sofrimento, né? E nesse caminho, né, nesse processo de luta contra uma doença, onde a gente conseguir buscar força, a gente vai buscar, né? É importante isso. E aí a gente fala da questão da rede de apoio. Fala um pouquinho pra gente A dessa rede de importância, apoio, né? ela é um dos grandes pilares no tratamento, né? Quando a gente fala de apoio dessa rede, é o auxílio que ela pode dar para a pessoa, para que a pessoa ela se sinta mais segura, né? Para que ajude até na adesão do tratamento. Então, quando a gente tem essa rede de apoio, a gente fala de família, né? Dos filhos, marido, né? A gente fala também de amigos e de lugares que a pessoa ela pode estar, que ela se sinta bem. Então, todo esse processo da rede de apoio, faz muita diferença, ela é grande parte, né, da melhora está nessa ajuda. E eu fico imaginando, né, Érica, em vários momentos da nossa vida, ter essa rede de apoio é fundamental, né? Vou falar no meu caso da maternidade, por exemplo, e eu acho que todo novo desafio, quando você encontra, né, pessoas que estão ali e estão realmente, né, não só falam que estão, mas estão realmente para servir de ombro, para servir de apoio, para servir de escuta. Muitas vezes a rede de apoio, ela passa muito pelo escutar o que o paciente, o que a pessoa em questão precisa falar, né, para não ficar segurando aquele sentimento. As pessoas às vezes perguntam, mas o que eu vou falar neste momento? A gente coloca o ombro, a gente dá um abraço, né? A gente escuta a pessoa. A rede de apoio, ela é o que traz segurança, né? E onde a gente busca auxílio e segurança, é onde a gente se sente acolhida. Então, o mais importante nisso é o acolhimento, é saber acolher, saber ouvir. Você falou uma palavra que, claro, tem que estar presente na nossa vida, e eu acho que nesses momentos, né, de desafios nos torna ainda mais fortes, que é a segurança, né? Ter esse lugar seguro vai impactar diretamente em como nós nos vemos diante de um desafio, né? E aí entra a questão da autoestima, por exemplo. Exatamente. Quando a gente fala de autoestima, a gente fala da avaliação que nós temos, né, de nós mesmos. E quando a gente fala sobre isso, a forma que a gente vai nos ver diz sobre como vai ser a condução da nossa vida. Então, se é um olhar mais negativo, a gente vai conduzir por essa perspectiva negativa. Então, a segurança, ela também trabalha na nossa autoestima. A gente está seguro. Então, quando a gente se sente seguro, a gente vai vendo que tem um lado positivo, um olhar que precisa ser positivo em alguns momentos. Então, a autoestima, ela impacta muito quando a gente tem uma perspectiva mais negativa, mais disfuncional. E entra muito a questão do equilíbrio também, né, Érica? Imagino que, como a gente falou,
O recebimento de uma notícia, né, você está com determinada doença, já impacta o psicológico. É preciso, né, pensar na realidade ali, mas ter um equilíbrio também de não olhar só o lado ruim do negativo, do diagnóstico, perdão, né? Exatamente. É o olhar como um todo. Por isso que é tão importante conhecer, né? Quando a gente recebe um diagnóstico, a gente está falando de medo, de sentimentos de medo, de angústia, de insegurança, de apreensão, devido a gente não saber o que está por vir. Então, é importante que a gente tenha esse olhar, mas o olhar como todo da situação. Talvez a gente vai receber, sim, né? A pessoa receba uma notícia uma notícia ruim sobre o diagnóstico, e é difícil a gente pensar, vamos ser positivo o tempo inteiro e vai dar tudo certo. A gente não consegue, como ser humano, estar assim o tempo inteiro, porque a gente vai oscilando no tratamento, né? Entre o medo e mais um passo de conquista de ter dado certo. O medo, então as emoções, ela vai oscilando. E é pensar, né, que é um dia de cada vez, é uma caminhada onde cada passo é importante, e quando a gente caminha junto, essa caminhada ela se torna mais leve, né? Não quer dizer que vai ser fácil, mas o caminho pode ser mais leve. É o processo. Quando você tem alguém para caminhar com você, tudo fica mais leve, tudo fica um pouco mais fácil de lidar. Érica, me fala um pouquinho assim, né, da sua experiência como psicóloga, o que você tem recebido ou que você já recebeu em relação a, principalmente mulheres, né? Eu acho que, é claro que o diagnóstico impacta a vida de todas as pessoas, mas quando se fala ou quando a gente pensa no tocante da imagem, eu acho que para a mulher ainda pesa um pouquinho mais, né? Porque já imagina todo o tratamento que vai ser feito e o que pode acontecer ao longo desse tratamento. Como que você tem percebido isso no consultório, por exemplo? Eu percebo que é uma das maiores preocupações, né? Porque a gente fala de imagem. Então, a mulher, ela pensa sempre na questão de, será que eu vou precisar fazer alguma cirurgia que vai me deixar menos feminina? Será que eu vou perder meu cabelo? Como que eu vou me apresentar para as pessoas? Então, a gente trabalha muito nesse processo de reconhecimento, de ressignificar, de reconstruir, né? Dar significado a partir dali. Mas a gente vê muito um medo da imagem, do que eu vou apresentar agora. É como se a mulher não, a partir daquele diagnóstico, ela não se reconhecesse mais, ela deixasse de ser ela. E é um processo muito importante da gente trabalhar, de trazer esse significado no que já existe na mulher, né? Como que a rede de apoio ela pode se manifestar nesse momento, né? Desse não reconhecimento, né? De olhar-se no espelho, dependendo, né, dos efeitos colaterais que o tratamento pode trazer e não se reconhecer mais ali no espelho. Como que entra a rede de apoio para literalmente dar esse apoio, esse suporte? O primeiro ponto, né, é que a rede de apoio, ela entenda o processo da mulher. Ela entenda que ela vai, talvez, oscilar nas emoções e auxiliar a mulher a buscar ajuda. O que eu percebo é que, às vezes, tem esse medo de buscar ajuda numa outra perspectiva, né, na questão da psicologia. Então, é dar esse apoio de percebeu que a mulher não está bem, que a questão está mexendo muito com a autoestima, que está disfuncional, é fazer com que, dar essa ajuda para que ela procure uma ajuda à parte, porque a família ela consegue ajudar sim, mas a ajuda de um profissional ela pode ser muito boa nessa estratégia para lidar com a questão da doença. Sim, é reiterar, né, aquilo que a gente falou no início do nosso papo, que é buscar força em todos os lugares possíveis, né? Exatamente. É buscar esse apoio, porque o apoio existe. Isso. Ele precisa existir, Ele né? precisa existir.